Shalom, queridos, graça e paz. Eu queria hoje falar especialmente com você, querido. Você que está vendo esse vídeo, você que está atrás dessa câmera, que está me observando agora e que vai ver esse vídeo. Eu quero falar com você sobre as últimas palavras de Jesus antes de ir até a cruz. Orientações que o Mestre deu aos seus discípulos e que se aplicavam a eles, mas que por extensão também se aplicam a nós. Eu queria que você me desse um pouco da sua atenção, porque essas palavras têm total relevância, total importância. E se não fosse assim, Lucas não teria trazido isso à tona, não teria colocado no Evangelho. Tanto que, se você for olhar nos outros livros sinóticos, Marcos e Mateus não possuem essas palavras da forma como Lucas narrou. Então eu quero trazer para você o foco deste assunto tão importante que eu dei como tema: não seja surpreendido. Nosso texto base se encontra em Lucas, no seu capítulo 21, versos 34 até o 36. E eu quero, antes de mais nada, dizer a você que eu te agradeço por estar vendo esse vídeo, te agradeço por estar aqui dando o privilégio para a palavra de Deus e peço um favor: nos ajude a levar o Evangelho a toda criatura, nos ajude a expandir o reino, se inscrevendo no canal, enviando para pessoas que você ama, enviando para aquelas pessoas que de repente possam estar dispersas, porque este é o momento de proclamarmos a palavra de Deus. Sem mais delongas, queridos, vamos então ler o nosso texto base que diz: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Este é o canal Frutificai, começando agora. Bom, amados, eu gostaria muito de falar dessa passagem. Como foi dado como introdução, foram palavras das quais o Senhor orientou, exortou de forma muito singular os seus apóstolos. E ele vai se utilizar sobre pontos importantes dos quais, para algumas pessoas, poderia passar desapercebido. Poderia até mesmo ser algo que você... essas palavras aqui não vai ter tanto efeito. E nós entenderemos que terá sim o efeito e terá a importância devida. Eu vou tentar trazer em tópicos para que a gente possa entender de forma detalhada o que Jesus, na verdade, estava trazendo para os seus apóstolos naquele momento. Lembre-se, era um momento decisivo, onde Jesus já vinha falando sobre a destruição do templo em Jerusalém, já vinha falando sobre o retorno do Filho do Homem, já vinha dizendo vários assuntos no Monte das Oliveiras, onde era tremendo, tanto que muitas pessoas já estavam impactadas. Então, ele, reunido com seus apóstolos, ele agora vai falar sobre isso. Então vamos começar com a explicação da passagem, queridos. A explicação da passagem é: Jesus ele vai falar em primeiro lugar sobre dois elementos muito importantes. Pode ver que ele vai falar o seguinte: ele vai falar sobre a glutonaria e também vai falar sobre a embriaguez. E aí nós podemos falar, mas por que será que Jesus falou com seus apóstolos, já que eles eles não iam pecar, eles não iam entrar na embriaguez e nem mesmo iam estar na glutonaria? Por que será que Jesus falaria tal coisa? Pensa comigo, queridos. Por que ele falaria isso e principalmente daria a entonação de que isso seria um fator que os atrapalharia? Se nós pararmos para analisar, nós vamos entender que tanto a glutonaria como a embriaguez têm o mesmo problema, com fatores diferentes. Um é o excesso na comida e o outro é um excesso na bebida.
Isso quer dizer, queridos, que Jesus está dando ênfase ao excesso. E esse excesso poderia trazer danos, afastamento, poderia fazer com que eles ficassem insensíveis e até mesmo pudessem se perder. Que coisa incrível Jesus falar de uma coisa tão simples, mas com a entonação correta, porque eu tenho certeza absoluta que para você não deve ter trazido nenhum impacto essa palavra. Falar sobre glutonaria e embriaguez para você deve ter sido uma palavra fácil ou até uma palavra comum, mas para os apóstolos isso foi encarado de uma forma muito diferente. Jesus estava falando para que eles cuidassem, para que eles tivessem a vigilância, para que não acontecesse que os seus corações não fossem carregados de glutonaria e embriaguez. E aí, com certeza, deve ter ficado uma dúvida entre os apóstolos a respeito, meu Deus, por que o mestre está falando isso? E isso é um alerta muito importante. Jesus é tão sábio que ele dá esse alerta e fazer com que os discípulos ficassem com esse alerta na sua mente seria um ponto predominante e importante para que eles pudessem realmente ali diligentemente olharem com cuidado. Porque imaginem, vou dar um exemplo, se você chega para qualquer pessoa e fala que no cruzamento é perigoso, a pessoa vai ter então a ação de olhar para os dois lados e atravessar. É perigoso, mas eu vou olhar para os dois lados e vou atravessar. Mas se você fala que o cruzamento ele é perigoso e já teve carro que matou pedestres, já teve carro que pegou pessoas que estavam andando de bicicleta, ciclistas, e fez muitas mortes ali, a pessoa, além de olhar para os dois lados, estará com alerta. Ela estará preocupada. Meu Deus, eu tenho que ter todo o cuidado. E era essa entonação que o mestre estava dando para os seus discípulos. Ele estava ali não somente dizendo que eram um excesso tanto de comida como bebida, mas eram algo importante. Eram situações importantes que os corações poderiam pesar e que poderiam atrapalhar. Veja o próximo elemento. Ele fala sobre estar ocupado para o reino. E aí você pode estar me dizendo, onde o mestre está falando sobre isso? Veja, ele vai falar sobre os cuidados da vida. Esse termo, querido, nos leva a entender, logicamente, de que eles poderiam estar intensamente envolvidos com todas as ocupações do mundo, o que fatalmente traria ali malefícios espirituais. É claro que isso, mais uma vez, para você pode não soar como um alerta. Ocupações da vida, todo mundo tem uma ocupação, cada um tem uma profissão, cada um tem uma forma de agir, cada um tem, quando chega à sua casa, tem algo para fazer. Ocupações da vida, seja a sua família, seja a sua profissão, seja aquilo que você almeja. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero ter uma boa posição, ocupações da vida. Mas Jesus está falando que isso não pese ao seu coração. Esses cuidados da vida, essas ocupações da vida não podem pesar o seu coração. Isso ele estava falando para os apóstolos e isso vem para nós. E é claro que muitas pessoas devem falar assim, mas meu Deus, mas isso não seria um alerta tão forte? Por que o mestre estaria falando isso? Pense que ocupações da vida, ele não tem a menor forma ilegítima de ser. Mas a grande questão é que tudo aquilo que tira o lugar do reino de Deus, ele acaba entrando na parte onde Jesus fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Falando sobre isso, nós podemos entender que seria um exagero o mestre está falando aqui que eles não ficassem ali com cuidados da vida, já que nós estamos nesta terra. Nós temos que ter o entendimento, queridos. Muitas pessoas estão desapercebidas, estão tendo muitos sonhos e ninguém é vedado sonhar. A ninguém
É proibido isso. Mas será que você tem sonhado em ser um representante, um embaixador da palavra de Cristo? Você tem sonhado ver almas se rendendo a Cristo através da tua vida? Você tem almejado incessantemente receber cada vez mais a presença do Santo Espírito de Deus? Essa tem sido a ocupação que tem entrado em seu coração? Ou que está no seu coração é melhorar de vida? É estabilidade? É ter condições melhores? É poder apresentar um carro mais sofisticado? É você ter uma casa com móveis bem caros? O que seria a sua aspiração? Usar uma roupa de marca? Eu não sei, queridos. Mas o que eu sei é que o Mestre está dando aplicações aqui, alertas para elementos que são simples e muitas das vezes não são ilegítimos, como eu disse aqui. Mas primeiro Jesus fala sobre excessos, depois Jesus fala sobre cuidados da vida. E veja só que quando ele está falando sobre esse ponto, nós podemos ver que logo atrás, momentos atrás, os apóstolos estavam preocupados com tudo que o Mestre estava falando. Você pode ver na sua Bíblia. Em Lucas 21, versículo 7, você vai ver que antes o Mestre já falava várias coisas dos quais eles estavam pasmos. E então, eles perguntam ao Mestre: quando serão, pois, estas coisas? Eles queriam saber, e que sinal haverá quando isto tiver que acontecer? Eles estavam preocupados com o tempo e como seria, como eles poderiam identificar como tudo isso ocorreria. Queridos, eu vou citar aqui algo que era o primeiro ponto a ser citado, mas eu deixei para agora. Veja que logo no início, Jesus fala para os seus apóstolos: olhai por vós. Em outras versões tem acautelai-vos. Veja, queridos, que o que o Mestre está dizendo não é de forma coletiva. Não é para você olhar para o irmão que está ao seu lado. Não é para você olhar para aquela pessoa no qual você está imaginando. É para você olhar para si. É um olhar individual, querido. Jesus estava ali pedindo para que cada um olhasse por si. Existe um comentário de John Wesley a respeito dessa passagem, no qual ele fala que prestem atenção a si mesmos, para que a qualquer momento os seus corações não sejam sobrecarregados com excesso, embriaguez e cuidados com esta vida, e para que esse dia chegue de surpresa. Isso é uma citação de Wesley, no qual ele faz sobre este versículo. E eu quero dar sequência. Se você está gostando dessa exposição da palavra de Deus, eu não posso deixar de pedir mais uma vez que você se inscreva no canal e possa dar o privilégio de fazer com que levemos a palavra de Deus a toda criatura. Leve, compartilhe para todo aquele que você ama. Queridos, ainda tem a parte no qual ele vai falar sobre consequências e como evitá-las. Porque nós já estamos vendo aqui, nós já estamos entendendo que a narrativa de Jesus vai ter consequências. Esse alerta não é um alerta qualquer. Jesus irá falar que virá, tudo isso poderá sobrevir sobre eles como um laço. E isso acontecerá não somente sobre eles, mas sobre todos os habitantes da terra. Queridos, entenda o que seria um laço. Você que com certeza deve fazer aí uma decoração na sua casa, ou até mesmo você faz lembrancinhas. Quando você vai fazer um laço, você está prendendo algo com aquele laço, correto? Ou seja, você está envolvendo. Então, tudo que Jesus estava falando poderia envolver as pessoas se elas não tivessem cuidado. Se o excesso, se o cuidado dessa vida não fosse observado com diligência, a pessoa poderia ser envolvida.
ela poderia ser presa sobre essas condições. E ele deixa claro que o descuido é um fator muito importante. E eu não posso deixar de citar aqui para vocês, queridos, que quando essa passagem está falando que pode sobreviver como um laço, e ele pede a vigilância, ele não está dizendo que eles não estariam avisados sobre o retorno do Filho do Homem. Não. Assim como você e como eu, que sou servo em Cristo Jesus, eu sou avisado que ele virá. Eu sou avisado que eu também posso passar desse mundo a qualquer momento. E como é que eu devo estar? Observando, vigiando. Eu devo entender que os cuidados dessa vida não podem ser maior do que o reino de Deus. Eu não posso estar com a minha vida em excesso de cuidado, em excesso de estar cometendo coisas. Tudo em excesso vai trazer malefício e pode impactar a sua vida espiritual. Queridos, ele vai falar sobre vigiar. E, é claro, como mais uma vez eu posso citar aqui, ele fala vigiai, pois em todo tempo, pode parecer até uma coisa assim, nossa, eu vou vigiar em todo tempo? Em todo tempo eu tenho que estar ali com um certo alerta e tenho que estar meio que sobre aviso. Querido, você tem que entender que a sua vida, ela é passageira neste mundo. Você está aqui de passagem. Então, para uma pessoa que está de passagem, a qualquer momento você pode ser convocado. A qualquer momento você pode ser chamado para o reino. E como vai estar a sua vida se você estiver disperso? E como vai estar a sua vida se você não estiver alerta? Vigiai em todo o tempo. Não é por um período, é em todo o tempo. E Jesus vai mencionar um segundo elemento ao vigiar. Você deve estar orando. Orando. Queridos, oração é um trunfo para todo cristão. Por isso é que Jesus fala para que vocês sejam encontrados dignos e evitar todas as coisas que hão de acontecer. E mais, para que você também esteja de pé diante do Filho do Homem. Queridos, mas por que eu vou vigiar e vou orar tanto? Se de repente eu faço parte de uma igreja, se eu dou meu dízimo, se eu sou do ministério tal, ou então se eu faço bem, se eu oferto, se eu faço obra social, se eu faço tanta coisa. Querido, você tem que estar muito alerta, porque exatamente Cristo, em muitas pessoas com corações dos quais dizem que são bons, que fazem o bem, que estão dentro da igreja, que fazem a obra, mas naquilo que mais precisa vigiar, não está vigiando. Nos excessos da sua vida, naquilo que cuida mais do que o reino de Deus, e afasta ele de forma que ele praticamente pensa que não existe, pensa que não está afastado de Deus, está. O Senhor chama para oração, o Senhor chama para vigilância, o Senhor chama. E isso ele está falando com os apóstolos. Imagine se ele está falando com aqueles que andaram com ele nos 3 anos de ministério. Imagine quanto a mim e quanto a ti. Essa palavra é um alerta muito sério, queridos. Devemos dar ouvidos a essa palavra de Jesus nos últimos momentos antes da sua crucificação. Veja só, estar de pé diante do Filho do Homem. Essa palavra me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção porque esse tema de hoje é você não ser pego de surpresa. Não é verdade? E veja só, eu gostaria de falar uma palavra para você, querido. E eu gostaria que você decorasse bem no seu coração. Essa palavra, com certeza, ela é uma palavra que vai te abençoar e vai te trazer luz para o seu pensamento. Vigiar não está vinculado ao que você faz na igreja. Vigiar
está vinculado ao que você faz como igreja. Eu vou repetir que talvez você não tenha entendido muito bem ou talvez tenha ficado um pouco confuso. Vigiar não está vinculado ao que você faz na sua igreja, naquele ministério, naquela denominação. Mas vigiar está vinculado ao que você, como igreja, faz nesta terra. Então vigie, meu amado. Vigie, meu irmão. Agora o outro tema que eu gostaria de falar que me chamou muita atenção é estar de pé diante do Filho do Homem. Eu tenho aqui um estudo do qual você pode ver, ele está no nosso canal, se chama Quem Pensa Estar de Pé, Cuide para que não caia. É um estudo do qual está bem aprofundado e eu gostaria de dar as minhas considerações a respeito dessa parte, exatamente porque eu queria falar mais uma vez de forma bem direta com você que está me vendo, porque quando fala estar de pé, querido, é algo muito mais forte do que você possa imaginar. Principalmente, você pode estar se perguntando, por que tanto alerta? Por que tudo isso está acontecendo? E eu vou te fazer algumas perguntas aqui agora e gostaria que você pensasse bem profundamente no dia de hoje. No dia de hoje que você está vendo esse vídeo. Será que você tem vivido com excesso em alguma área da sua vida? Será que você tem visto aí, vamos dizer, você está procurando excessivamente ter uma casa melhor? Você tem olhado excessivamente para a sua televisão, para séries? Hoje o que mais tem nas redes sociais são pessoas que mostram lá que estão vendo Netflix, ou estão vendo uma série, estão maratonando, ou estão fazendo N coisas. Mas eu não vejo pessoas mais mostrando que estão evangelizando, que estão orando, que estão vigiando, que estão consagrando. Eu não vejo isso. Na maioria dos perfis que são cristãos, não se mostram mais a marca de Cristo, mas se mostram mais o que se é feito nesta terra, o que é o modismo. Será que isso tem sido excessivo na sua vida? A rede social tem sido um alvo excessivo na sua vida? Você tem se preocupado mais em mostrar sua imagem como quem você é do que quem você representa? Essa pergunta não precisa ser respondida para mim, mas precisa ser respondida para você. Porque se isso está acontecendo, querido, pode ter certeza que Jesus está te alertando hoje. O seu cuidado, ele está exclusivamente neste mundo. Você está tendo mais cuidado com as coisas deste mundo. O seu zelo, ele é maior a de repente o celular que custa 5 mil reais, a de repente o laptop que custa quase 10, a um carro que custa mais de 100 mil. Será que o seu cuidado tem sido nessas coisas? Seu cuidado tem sido, de repente, naquilo que você tem e que o seu coração te prende? Lembre-se que existia um jovem que conhecia os mandamentos, os cumpria, mas tinha muitos bens. E quando Jesus pediu a única coisa que o seu coração pesava, ele se entristeceu e foi embora. Será que é isso que está acontecendo com você hoje, querido? Será que se hoje fosse pedido a ti que você viesse abrir mão de estar em redes sociais, seu coração pesaria? Se fosse pedido hoje que você não ficasse maratonando e não ficasse olhando coisas cômicas, não lhe levam a nada, e lhe pedisse para que você compartilhasse a palavra de Deus e dedicasse seu tempo, será que isso pesaria o seu coração? Eu não sei, querido. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Jesus, ele tem observado a sua vida individualmente hoje. E se você tem a consciência de que isso tem acontecido, se mostre em condições de estar pronto para entrar nesse reino. Não tenha dúvidas. Como está a sua vida, meu amado? Esse é um alerta que Jesus deu aos seus discípulos, seus apóstolos,
porque logo na frente estaria a grande e feroz perseguição à igreja e também estaria ali a destruição do templo. E muitas outras coisas aconteceriam. Hoje, o que mais acontece é a destruição, é o desmantelamento da vida espiritual de cada servo fiel. E se o seu coração sincero hoje está pesando com essa palavra, volte o seu caminho para que você não seja surpreendido, porque você não vai ser surpreendido porque Jesus está voltando. Você não vai ser surpreendido se você for chamado hoje. Você vai ser surpreendido porque de repente você não obedeceu à voz de Deus e não obedeceu o que Jesus tinha na sua vida. Não seja surpreendido, meu amado. Não seja surpreendido. Atenda o chamado de Deus. Atenda os conselhos e exortações do Senhor e os atenda com amor. Os atenda com prontidão. Que o Senhor lhe abençoe em nome de Jesus.